Renan, a gente falou da transição em São Paulo, agora vamos falar da transição nacional. Vamos conversar com o senador Jean Paul Prats, senador pelo Rio Grande do Norte, do PT, líder da minoria no Senado e integrante também do grupo de transição na área de Minas e Energia. Senador, bom dia, obrigado pela visita ao estúdio da CNN em Brasília. Bom dia, Rafael, bom dia, Basília. Aqui à disposição, obrigado por me receber. Senador, queria... sim, a Stephanie está aqui com a gente, a Basília vai entrar daqui a pouquinho, viu? Perfeito, eu tirei os óculos, acabei confundindo. Stephanie, mas obrigado também, Stephanie. O importante, senador, é que o senhor esteja com os óculos afiados para medir o tamanho do buraco que essa PEC vai provocar nas contas públicas. É algo com o qual o governo eleito vai conseguir lidar ao longo do mandato? Há algumas projeções um pouco mais catastróficas, dizendo que a gente pode aumentar a dívida para um nível próximo do descontrole. Os óculos do senhor e do restante da equipe estão afiados nesse sentido, senador? Rafael, meus óculos aqui, antes de tirá-los, permitiram enxergar um apelido que eu não entendi, sinceramente. PEC do estouro. Me impressionou já nessa segunda-feira encontrar esse novo apelido. Nós, de fato, preferimos chamar de PEC da transição, PEC do Bolsa Família. Por quê? Porque partimos do pressuposto que esta PEC só é necessária porque tanto um candidato quanto o outro, vou repetir, tanto um candidato quanto o outro, se comprometeram durante a campanha, e igualaram alguns objetivos que devem ser a base inicial desta PEC. Portanto, não está se falando de estourar absolutamente nada. Está se falando de Bolsa Família, está se falando de recuperar parte do orçamento que foi completamente dizimado em relação a alguns aspectos importantes, Minha Casa Minha Vida, alimentação escolar, SUAS, Sistema de Assistência Social, não é? Dentro do limite, dentro das negociações, dentro da composição, senador, democraticamente que vai ser construída. Então, eu só queria fazer uma ponderação aqui. O senhor lembrou que a promessa tanto do candidato Lula quanto do candidato Bolsonaro era de R$600 para o Bolsa Família ou para o Auxílio Brasil, mas para essa finalidade... o valor não chegaria a quase 200 bilhões de reais, né? Esse é o questionamento, que havia um consenso de que haveria necessidade de adaptação do orçamento, sem dúvida alguma. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o poeta, né? 50 ou 200, tem 150 aí no meio que fazem uma diferença boa, né? Ok, vamos por partes. Como eu disse, é uma construção. Evidentemente que quem está chegando ao governo olha o orçamento que foi deixado e percebe que este orçamento está em torno de 19% a relação despesa-PIB. Para você ter uma ideia, se a PEC for de 150 bilhões, ela mantém exatamente a mesma proporção de despesa-PIB que o governo Bolsonaro está nos legando agora, em 2022. Então vamos partir de dois pressupostos. Primeiro, precisamos manter pelo menos as promessas dos dois candidatos. Isso não tem como o outro lado dizer que não quer. Concorda? Então vamos construindo. Em cima disso vem o limite de despesa PIB. Até 150 bi mantém a mesma proporção. E em cima disso, eventualmente, pode-se negociar mais alguma coisa inicialmente, em função do governo ter apresentado este orçamento diminuto em relação à farmácia popular, 21 milhões de famílias que ficariam desatendidas, obras de habitação do Minha Casa Minha Vida, que interessa a todo o Brasil que volte a ocorrer, o SUAS, que eu falei aqui, a alimentação escolar, que não foi reajustada, a ciência e tecnologia, que esse governo, no final, acabou insistentemente, 3 vezes foi derrotado no Congresso, mas continua querendo tirar 4 bilhões da ciência e tecnologia, o que mata toda a ciência e pesquisa, várias bolsas são interrompidas, e a questão das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Então, há alguns passivos que já foram aprovados, ao piso da enfermagem, e aí como é que se constrói? Vamos lá, de novo. Você parte do pressuposto que pelo menos os compromissos em comum, todo mundo quer atender. Então ninguém pode dizer que não quer pagar o Bolsa Família, por exemplo. Em cima disso, você joga o limite que você tem de 19% de despesa PIB.
E em cima disso você vai colocando coisas que interessam aos dois lados e eventualmente essa negociação vai se construindo e vai se trabalhar com o que for negociado e aprovado. Então, por isso que eu acho que é um pouco injusto, de antemão, chamar de PEC do estouro. Porque ninguém está querendo estourar nada de antemão. Está se construindo um processo. E esse processo ainda sequer começou em relação ao lado do governo. O lado de cá, que é o lado que ganhou a eleição, está compondo um rascunho de PEC que introduz o seguinte conceito inicialmente. 175 milhões que seriam para pagar o Bolsa Família, e aí seriam em torno de 50, 60, depende do cálculo, e também depende da velocidade esperada de implantação do programa no primeiro ano, com mais os 10 bi do piso de enfermagem, mais a farmácia popular. Nós colocamos na minuta rascunho, que está circulando já abertamente, um outro dispositivo que permite que até 23 bilhões entrem também complementarmente, mas apenas em caso de haver aumento de arrecadação no ano anterior. Estamos falando dos anos subsequentes. Outro dispositivo muito inteligente que está na nossa minuta de PEC é aquele que retira as doações ambientais e também as captações das instituições federais de ensino do teto, que é justo. Porque você, com isso, estimula parcerias com entidades privadas, ONGs, o Fundo Amazônia, por exemplo, mas fica fora do teto. É justo, porque foi captado fora do orçamento público. Então, isso sai também do teto. Com isso, nós abrimos espaço do teto, tirando Bolsa Família, tirando essas doações ambientais e captações em instituições federais, nós abrimos espaço no teto para resolver os problemas do orçamento de 2023. Esse subestimado que eu falei, farmácia popular, habitação, alimentação escolar, ciência e tecnologia. E ainda tem uma outra margem aí para usar, que são as RP9, que a gente nem entrou ainda nelas. Então, com muita parcimônia, com muita tranquilidade, agora essa semana começando a conversar com os senadores e com o governo federal, vai se construir uma PEC da transição, uma PEC para passar o bastão de um governo para o outro, sem estourar absolutamente nada. Senador, já que o senhor trouxe a RP9, o chamado orçamento secreto para discussão, eu já vou chamar também a Priscila Yazbek, nossa analista de economia aqui, né, Pri, porque sinto que é por aí que vai a tua pergunta, então vai lá. Vamos lá. Senador, o que todo mundo está discutindo, os economistas, alguns dos economistas mais razoáveis do país, é que todos temos o mesmo objetivo como cidadãos brasileiros, que é justamente avançar na pauta social em todos esses projetos que o senhor falou. Mas a questão é que os economistas dizem que seria mais razoável atacar as pautas mais urgentes em algo que ficaria em cerca de 100 bilhões de reais fora do teto de gastos, que seria a ampliação do auxílio de 400 para 600 reais, mais as medidas mais urgentes, como recompor o farmácia popular, merenda escolar, também a PEC da enfermagem, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque há um temor de que com uma PEC de 200 bilhões de reais, isso se reverta em maior inflação, também aumento de juros, e a gente já viu isso aparecendo nas expectativas do Focus. Não dá para trabalhar num meio termo entre essas pautas sociais e a responsabilidade fiscal? Evidente que dá para fazer isso. A questão é saber o que é esse limite e também trabalhar mecanismos como esse que eu estou mostrando aqui das doações ambientais e das instituições federais de ensino. Estimular, por exemplo, essas parcerias diretas e que elas, estando fora do teto, abram espaço debaixo do teto. Aí você não precisa aumentar a PEC, o valor da PEC. Então, isso está, mais uma vez, vou insistir, as negociações, a PEC não está pronta. Então, esses valores que nós estamos mencionando aqui são valores especulativos. O senhor está dizendo, desculpa, senador, o senhor está dizendo então que tem uma chance de diminuir esse valor, então, dos 200 É claro que há. Eu acabei de dizer, por exemplo, que o governo federal e os senadores e congressistas em geral do governo ainda não foi chamada essa E qual que é esse novo valor, talvez, que os senhores estão pensando? Só para a gente ter um número aqui, uma ordem de grandeza. Não sou eu que vou dizer isso. Isso é uma negociação coletiva, uma construção. Agora, ela tem que se dar, veja bem, esse número não é um número chutado, pessoal. Esse número é um número construído. Eu, da minha cabeça aqui, estou construindo, por exemplo, um raciocínio que presidiria, por exemplo, o meu ponto de vista.
olha, eu parto do patamar do que os dois candidatos prometeram, eu coloco em cima algumas coisas urgentes e também consensuais e de ajuste do orçamento e coloco para ajudar, sem ter que aumentar o valor, dispositivos na própria PEC que aliviem do teto coisas que não são captadas no orçamento federal, que não saem do dinheiro do governo federal, portanto tem que estar fora do teto. Com isso aí eu chego a um valor. Esse é um valor, eventualmente, que eu consiga imaginar que era razoável. A gente ficar especulando, cada um ter o seu valor, fica parecendo que é uma coisa chutada, e não é. Quando você negocia um governo que está chegando com um governo que está saindo e que tem os seus parlamentares de base, onde claramente o Congresso está bem dividido, você não tem uma maioria esmagadora nem do lado nem do outro, é obrigatório, é inescapável negociar. E não é uma negociação escusa, debaixo do pano, não, é uma negociação às claras. É o que cada lado vê ideologicamente, administrativamente, politicamente, que é necessário fazer como prioridade. Como você disse, quais são as prioridades do lado de cá? Quais são as prioridades do lado de lá? Por exemplo, o governo federal pode achar que é prioridade continuar com o auxílio dos caminhoneiros. Achar que é uma única forma aí de eventualmente aplacar aí esses movimentos, esse processo. E o governo que está entrando pode achar que não é tão necessário. Não estou dizendo que seja essa negociação agora não, mas eu estou dando exemplos de coisas que são prioridades diferentes. Uns acham que a prioridade é a farmácia popular, outros acham que a prioridade é outra coisa. Enfim, podem colocar os filhos das famílias dos R$600, outros podem achar que não é o momento. Toda essa negociação ainda está por começar, não está nem ainda em curso. Porque o que estava em curso semana passada, entre Sharm el-Sheikh, COP27, pessoas lá e cá, etc., o que foi negociado até agora foi a composição de uma minuta que vai ser apresentada de um lado para o outro ainda. Por isso que eu acho um pouco precipitado a gente ficar adivinhando números e chamando de PEC do estouro. Sim, senador. Eu vou agradecer a sua presença aqui conosco. Nós estamos com Jean Paul Prates, ele é o líder da minoria lá no Senado e faz parte também dessa equipe de transição, integrante do grupo de trabalho de Minas e Energia. Senador, muitíssimo obrigado. Um ótimo trabalho para o senhor aí em Brasília hoje, viu? Obrigado a vocês. Bom trabalho também.